Mário, eu acho que tem acontecido algumas coisas interessantes. Essa notícia pode parecer uma notícia boba, né? Mas o Neto na Bandeirantes declarando apoio à reeleição do Lula, falando da volta do Zé Dirceu. Eu estou sentindo alguns movimentos na mídia hegemônica também favoráveis à reeleição do presidente Lula. Alegria te ver. Como é que você tá, Zé? Na luta, como sempre, né? Na luta. Nós temos que lutar mesmo contra esses caras todos. Não, vamos derrubar. Eles não vão nos derrubar, não, viu? Jamais derrubarão nós. Nós vamos reeleger nosso Lula, viu? Não, de novo, vamos eleger o Barba que nós vamos fazer esse país melhorar cada dia. Exatamente. Eu vou te ligar pra gente almoçar junto, viu? Só no dia que você quiser, viu, Zé? O dia que você quiser, você precisar de mim, que você precisar aí. Vou precisar muito. Lutar contra esses caras, a gente luta junto. Vou precisar muito, viu? Abraço, boa noite. Vem tirar a camisa aí, só Aqui, ó. a camisa, viu, Zé? Firme, abração. Deus abençoe, viu? Amém, pra nós. Amém. Tchau, com Deus. Com Deus. Tchau. Não sei se vocês concordam. Muita gente comentou o final da novela Vale Tudo, que teve mensagens assim, em defesa do SUS, em defesa da urna eletrônica, agora Bandeirantes. Eu não sei se isso já faz parte aí do trabalho do Sidônio também, mas, sei lá, tem um cheiro aí de que, sei lá, vamos de Lula mesmo, né? Eu acho que pode ser antes da polarização se instaurar de novo por causa do clima eleitoral. Eu acho que é a janela de oportunidade que ainda tolera esse tipo de coisa, porque eu acho que o centralismo não democrático vai ser baixado logo nos todos os meios de comunicação. Eles vão fechar em torno de uma candidatura, e essa candidatura será a candidatura anti-Lula, anti-PT. Eu tenho essa impressão. Pode ser que haja, de alguma coisa, uma fraquejada desses meios de comunicação nos próximos tempos, mas eu vou ficar esperando para ver. Alguns, porém, que se pode dizer assim, influenciadores, como o Neto, realmente pode escapar, né? Eu acho que podem vir a escapar diante de uma espécie de contínuo arrefecimento da campanha e esclarecimento em relação ao fato de que Lula e o PT foram injustiçados na Lava Jato, mesmo no Mensalão, em toda a campanha que prosperou ao longo das últimas 2 décadas contra os governos do PT. Então eu acho que essa campanha está enfraquecendo, os alvos são outros agora, o julgamento do Bolsonaro também influencia a opinião pública e o humor geral da população em relação ao próprio governo federal e à própria história, a tradição dos governos do PT e do Lula. Então eu acho que pode haver realmente uma melhoria do humor que comandou muitas das decisões e das posturas, atitudes de certos influenciadores ao longo dos últimos anos. Ou esses influenciadores, eles são muito antenas, né, Léo? Eles estão aí, eles são sensores do humor da população, e eu acho que eles também identificam na população uma abertura, uma tolerância maior, mesmo de partes mais conservadoras do eleitorado, em relação ao governo do presidente Lula, a estabilidade econômica, o crescimento, o progresso, mesmo as iniciativas do presidente em direção à pacificação do país, e a pacificação mesmo com outros atores internacionais, eu acho que facilita também. As pessoas gostam do presidente que promova um ambiente político mais pacífico, mais de maior entendimento e de maior elegância, se pode dizer assim, no trato. Exatamente. E aí, você falou, aqui diz a Rinalda, né? O Neto tem audiência altíssima e apoia o presidente Lula. Mas também, não sei se vocês viram a notícia no fim de semana, o Zezé de Camargo deu um show em Santa Catarina, recebeu parece que R$450 mil dessas coisas de emenda e tal, e defendeu a anistia, né? Então também tem o outro lado da moeda. Tem as antenas do bem, tem as antenas do mal. Mas você está sentindo um clima melhor aí, Daiane? As pessoas com mais liberdade para defender suas posições na mídia também, enfim? Eu acho que ainda tem um clima ainda de muito... do período ainda bolsonarista, principalmente nessas questões culturais. O setor ainda é muito atacado, ainda por essa base bolsonarista. Sempre ficam falando da Lei Rouanet. Enfim, na mídia há certas pautas que, diante do governo Bolsonaro, elas foram sendo tiradas ali daquele domínio de controle que se tinha ali da direção, né? Então, o jornalismo ainda expressa um pouco mais essas visões editoriais, mas os programas de entretenimento e tal, eles vão se diluindo em certos aspectos, até por força da discussão que está nas redes, da discussão que está nas ruas sobre determinadas pautas. Vejo alguns personagens que entraram nessa batalha da comunicação, se posicionando muito fortemente. O Neto é um deles, desde sempre, desde quando eu o conheço como jogador do Corinthians. Ele sempre se posicionou muito fortemente em relação às suas posições políticas e tal, e quando ele assumiu
assistindo o programa de futebol, esse virou o grande personagem dele também. Ele ganha espaço, tem gente que odeia e tem gente que o ama, né? Ainda mais sendo ele corintiano, tem muita gente. Assim como o Corinthians, né, daí? Odeia e o ama, porque ele expõe, ele traz o debate, ele brigou com o Memphis, o cara que é um jogador que o Corinthians contratou, porque ele faz as críticas naquele tom. Então, o Neto é um daqueles que faz o contraponto. Foi atacado, ele responde nas redes, responde no programa, não tem muito controle. Na novela, a questão do SUS, por exemplo, é outra batalha que o campo progressista venceu, porque o caminho que se defendia, inclusive dos meios de comunicação, era a privatização do SUS. Era dizer que o SUS não prestava para nada. A última vez que eu vi alguém falando sobre isso, que foi a Jojo Todinho, por exemplo, que levou uma chuva de respostas e de vídeos reforçando a importância do SUS. É uma batalha que a valorização do SUS veio pelos trabalhadores, dos servidores do setor da saúde, veio do meio de comunicação como os nossos, que sempre pautou a questão que o SUS não era o problema, muito pelo contrário, ele era a solução, e que o que faltava era mais investimentos, era uma canalização melhor dessas ações, né? No sábado agora, por exemplo, teve o dia D de vacinação, e fazia muito tempo que a gente não via. Isso porque o Ministério da Saúde hoje, comandado pelo Alexandre Padilha, mas desde o início do governo Lula, virou uma chave que também não se tinha. Então, a gente saiu de um período em que a vacina era inimiga, o Zé Gotinha foi sequestrado durante meses, mantido em cativeiro, e ele volta numa campanha forte, depois de alguns 2 anos aí de governo reforçando o Zé Gotinha, e volta hoje num dia D de vacinação, em que as pessoas vão lá, mostram seus filhos, uma coisa que parece que a gente voltou à normalidade. Então, acho que também tem um pouco desse ambiente em torno desses aspectos das novelas. Mas, de fato, a outra parte, a oposição também tem ajudado bastante, né? A oposição está perdida, está batendo cabeça sem o seu candidato. E as alternativas que aparecem também não mostram nenhuma chance de chegar, né? Sai o Ciro do PDT para ir ser candidato, não movimentou nada, né? O Eduardo Bolsonaro batendo a porta lá do Trump, e a porta batendo na cara dele de volta. Então tá uma situação para eles também muito difícil, e deixa a centro-direita, né, também muito perdida, e o centrão falando, bom, para onde vamos? E aí entra a mídia também nesse aspecto. Eles não conseguem ter mais o discurso para ficar batendo no presidente Lula, até porque o quadro, o presidente saiu das cordas, né, daquela situação das pesquisas apertando, para ir para a ofensiva, né, e ele está bem na ofensiva. Aliás, isso que você fala é exatamente o que foi colocado no artigo aqui do Aldo Fornazieri, né? Ele fala aqui, ó, a reconfiguração da conjuntura favorece o presidente Lula, e ele diz assim, ó, pela primeira vez desde o início do terceiro mandato, o campo governista está na ofensiva política, né? Vai se formando um clima, né, Aquiles, aí de 4º mandato, pelo jeito, né? Para desespero da mídia corporativa. Aliás, eu diria assim, para o Aldo Fornazieri estar falando isso, porque ele também era bem negativo muitas vezes, né? Exatamente, bem lembrado. Para ele falar isso é porque realmente está acontecendo aí com força, porque o Aldo é um crítico contumaz, vamos dizer assim, das políticas do governo, e o que mostra também que na esquerda, e aqui no 247 a gente tem um amplo leque democrático de opiniões sobre o governo Lula, para quem diz que a gente só fica falando bem do governo Lula aqui. E aí eu queria dizer uma outra coisa sobre a mídia, é que faça o que fizer, ainda não é a mídia, não tem esse poder, ela não conseguiu esse poder ainda de levar o eleitor pela mão e votar naquele candidato que ela quer. Sabe, por mais que haja uma manipulação da pauta, por mais que haja um agendamento dos temas que coloque o governo sempre em aspecto desfavorável, a percepção material no dia a dia da população brasileira, no meu entendimento, é quem está moldando a imagem sobre o governo Lula.